Pessoal, vamos falar agora de impacto ambiental. O que seria esse impacto ambiental? Também, como os outros conceitos, ele tem várias definições na literatura. E tem uma definição muito interessante, que eu estou trazendo para vocês aqui, fala que é a mudança em um parâmetro ambiental, num período de tempo, numa área que resulta de uma dada atividade, comparado com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Vamos olhar um esqueminha que o Sanches trouxe para nós também, para ajudar a entender melhor essa definição. Vamos imaginar, por exemplo, uma área ocupada por uma formação vegetal que tivesse sido devastada muito tempo atrás, foi alterada pela ação do homem com corte seletivo de espécies arbóreas. Então, com qual indicador, tá vendo que eu tenho aqui a coluna vertical de indicador ambiental? Como descrever a situação atual dessa área? Com a ajuda de indicadores, que pode ser biomassa por hectare, densidade de árvores com diâmetro acima de tal medida, ou algum índice de diversidade de espécies. Eu tenho aqui um indicador, e esse indicador você vai vendo que ele está ascendente, Esse valor ele está crescendo. O que acontece? Se essa vegetação ela foi degradada há muito tempo atrás, por ação antrópica no passado, mas hoje ela não sofre nenhum tipo de pressão imposta pelo homem, qual que é a tendência? Ela provavelmente vai estar num processo de regeneração natural e dentro de um período de tempo que a gente está vendo aqui, talvez esse período de tempo seja de décadas, ela tenderá a atingir uma situação de clímax, Talvez próxima da situação anterior a essa devastação. Então a tendência é que o indicador, que eu vou escolher aqui, pode ser biomassa por hectare, esse indicador ele vai subindo com o tempo, De acordo com essa definição que a gente apresentou de impacto ambiental, se o empreendimento que está chegando naquele local agora, ele vier derrubar a vegetação que está lá naquele local, o seu impacto deveria ser avaliado, aí o indicador, o que vai acontecer? Ele vai derrubar a vegetação e naquele momento lá do projeto iniciado, eu vou considerar aquele momento e vocês vejam que aí eu tenho uma mudança do indicador, A linha de cima é da situação sem o projeto, que ele estaria crescendo, a situação com o projeto, o indicador agora ele está em decaimento, esse valor. Então, o seu impacto ele deveria ser avaliado comparando o quê? O que seria o impacto ambiental? Seria essa diferença. Com o passar do tempo, eu tenho aqui esses valores vão até aumentando, então deveria ser avaliado não comparando a situação futura com a situação atual, mas comparando duas situações futuras hipotéticas, que é aquela sem a presença do empreendimento e aquela decorrente da sua implantação. Gente, agora eu vou dar um enter aqui para explicar melhor. Olha aí, na prática a gente considera o impacto ambiental como algo bem menor. Por quê? O impacto ele deveria ser avaliado não comparando a provável situação futura com a situação atual, mas sim a provável situação futura com a provável situação daquele local caso o empreendimento não tivesse sido implementado. Então, quando eu analiso essa definição, eu estou comparando duas situações futuras hipotéticas, que é como aquele ambiente estaria e como aquele ambiente vai estar com a implantação do projeto. Na prática, quando o projeto vai iniciar, eu faço o diagnóstico da situação ambiental daquele momento e paro ali. Vamos lá voltar em projeto iniciado. Está vendo aquele valor do indicador quando era o projeto iniciado? Ele se mantém. Então, eu estou sempre comparando a situação atual com a situação do projeto iniciado. Então, eu estou sempre comparando a situação da área naquele momento que o projeto chegou com a situação de como ela vai estar com a implantação do projeto. Mas, na verdade, talvez aquela área estivesse melhor ainda se o projeto não tivesse chegado. Só que isso, na prática, gente, é muito difícil de fazer. Isso não acontece, porque existe uma dificuldade de prever a evolução da qualidade ambiental nessa dada área, caso o projeto não tivesse sido iniciado. Então, isso é difícil. Por isso, o conceito de impacto ambiental na prática acaba sendo essa setinha vermelha, menor. O interessante de trazer essa definição é justamente para a gente considerar que existe uma dinâmica nos processos ambientais que nem sempre são levadas em consideração.
Agora eu vou trazer para vocês uma outra definição que ela está na norma ISO 14001 de 2004. Essa norma, ela já passou por revisão, a gente usa a atual, que é de 2015, é mais recente, mas em 2004 ela já trazia o impacto ambiental como qualquer modificação do meio, seja benéfica ou adversa, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos e serviços de uma organização. A importância de conhecer esse conceito de impacto ambiental por essa norma é que muitas empresas têm usado sistemas de gestão ambiental nela baseados, né? Então, o que a gente traz aqui? Segundo essa definição, impacto vai ser qualquer modificação, independente da sua importância, e, então, uma consequência das atividades, produtos e serviços de uma organização. Sendo que a atividade pode ser um processo industrial, o produto pode ser um agrotóxico, e o serviço pode ser o transporte de uma mercadoria. Então, é uma definição bem ampla. Mas em 2004, ele definia, né, como atividades, produtos ou serviços de uma organização. Agora, vamos mudar para a definição de 2015. Ele já traz uma modificação do ambiente, adversa ou benéfica, isso ele manteve, total ou parcialmente resultante dos aspectos ambientais de uma organização, né? Na definição de impacto ambiental da norma de 2004, naquela definição eu não tinha a palavra aspecto, mas a norma já me trazia o que eram os aspectos ambientais e a gente começa a trabalhar a partir de então com aspecto e impacto. Já nessa definição de 2015, ele já coloca o aspecto dentro da definição de impacto ambiental. Então ele me fala aqui que o impacto é uma modificação no meio resultante dos aspectos. Então, ele torna impossível definir impacto se eu não sei o que é o aspecto ambiental. Então, a gente vai, na sequência, entender o que é o aspecto ambiental para falar de impacto conforme essa norma. Tudo bem? E agora, eu não posso deixar de falar da legislação, né? Pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 3º, inciso 2 e 3, a gente já falou o que é degradação e poluição. E o que é impacto, então? O impacto, a gente vai ver ele, né, no Brasil, essa definição legal na legislação, ela é dada pela Resolução CONAMA número 1, de 1986. Já no artigo 1º, ele vem definindo o impacto, falando que considera-se impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio. Então veja que novamente está só no aspecto natural, né? Ele não está falando aqui de aspectos econômicos, né, sociais, culturais. Então ele está falando do meio natural. Relendo então, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante de atividades humanas que direta ou indiretamente afetem tudo isso aí. Biota, saúde, atividades sociais e econômicas, então, peraí. Mas ele considera atividades sociais e econômicas, ele considera saúde, segurança e bem-estar da população como uma resultante, né? Mas ele coloca o impacto como alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então ele ainda coloca o impacto diretamente nas propriedades físicas, químicas e biológicas, mas considera os demais aspectos como resultante. Mas veja que quando ele fala que é causada por qualquer forma de matéria ou energia, esse conceito, essa menção qualquer forma de matéria ou energia, ela trata-se, na verdade, de uma definição de poluição. Então, a legislação ela é bem trocada, porque, paradoxalmente, a definição de poluição dada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela retrata muito melhor uma definição de impacto ambiental, né? Embora somente no que se refira a impacto negativo, porque o impacto também pode ser positivo. Então, qual que é como que eu me posiciono aqui? Qual que é o meu posicionamento para vocês? Eu vou diferenciar agora, depois de toda essa bagunça que a gente não sabe mais o que é degradação, poluição e impacto, eu vou diferenciar com clareza a diferença entre impacto ambiental e poluição conforme o Sanches, que eu já apresentei para vocês, né? E não conforme a legislação brasileira. Então é importante, a minha intenção aqui não é confundir vocês, né? Mostrando um tanto de definições. É só mostrar que você tem que refletir sobre aquele conceito. Isso representa o que a minha equipe
está buscando, né, nesse projeto, nesse ambiente? Isso representa o nosso esforço, o nosso trabalho? É nisso que nós acreditamos? Nós temos que questionar alguns conceitos, porque às vezes eles se contradizem. Então, não é para sair pegando qualquer conceito da legislação, copia e cola, e coloca lá que o conceito é esse. Né? Você pode entrar em contradição no seu estudo. Se você considera impacto como poluição e vice-versa, e depois, ao longo do seu estudo, você demonstra outra coisa. Então, tem que ter um alinhamento, né, entre a sua atividade, entre a sua pesquisa, a sua busca e o conceito que você apresentou lá no início do seu estudo. Então, agora, para a gente fechar com chave de ouro, para não causar confusão, vamos ver a diferença entre esses conceitos de impacto ambiental e poluição. Primeiro de todos, poluição, então, a gente vai considerar que se refere sim à matéria e energia, ou seja, grandezas físicas que podem ser medidas e para os quais podem se estabelecer padrões, que podem ser nível de emissão, concentração, intensidade. Então, isso aí vai ser a poluição, certo? O impacto, ele é um conceito mais amplo que poluição. Tudo bem? Considerando que eu falei lá atrás, que o impacto negativo a gente vai considerar como sinônimo de degradação. A degradação não é mais ampla que a poluição? A degradação é uma alteração adversa? O impacto também é mais amplo. Mas quando eu estou comparando impacto com poluição, claramente eu estou pensando no impacto negativo. Então, porque não existe poluição positiva. Então, o impacto ele é mais amplo que poluição. Várias ações causam impactos significativos que não estejam necessariamente associadas ao ato de poluir, a emissão de poluentes. Tudo bem? Um terceiro aspecto aqui. A poluição é uma das causas do impacto, mas os impactos podem ser causados por outras ações além do ato de poluir, que está bem parecido com o anterior, é só para deixar bem claro, né? Em outras palavras, toda poluição causa impacto, mas nem todo impacto tem poluição como causa. E por último, né, claro, uma diferenciação, enquanto a poluição tem somente a conotação negativa, o impacto ele pode ser positivo ou negativo. Tudo bem? Sobre esse último, é importante, sobre esse último tópico, a gente tem que deixar claro também que tanto as implicações positivas como negativas dos projetos em desenvolvimento, quando a gente está fazendo um estudo, as positivas e negativas devem ser sempre consideradas, mas a gente só chama atenção mais para as negativas porque é devido às consequências negativas dos projetos que esses estudos eles precisam ser elaborados, né? Mas o empreendedor também ele pode destacar os impactos positivos do seu trabalho. Um exemplo de impacto positivo, vocês conseguem pensar qual seria? A criação de empregos é o exemplo de impacto positivo, né? É um impacto positivo no campo social, no campo econômico, né? E sob o ponto de vista ambiental, eu consigo ter algum impacto positivo sobre os componentes físicos e bióticos do meio? Eu tenho um exemplo que seria de um projeto que envolva a coleta e o tratamento de esgotos, ele vai resultar em uma melhoria na qualidade das águas para aquela população, na recuperação do habitat aquático e em benefícios para a saúde pública. Então, a gente tem impactos benéficos sim. Quem está implementando o projeto, o empreendimento, quem tem interesse em que ele se efetue deve também chamar atenção para os impactos positivos. Não apenas para vender o seu peixe, né, para chamar atenção para os impactos positivos, mas para esclarecer a população, que tem que ser esclarecida tanto dos efeitos benéficos como efeitos adversos. Uma outra forma de se definir impacto também é que ele pode ser causado por uma ação humana que implique supressão, inserção ou sobrecarga de elementos no meio. Então, se eu estou colocando, tirando ou sobrecarregando, pode ser que ele tenha um impacto. É uma forma didática também da gente visualizar esse assunto, né? Inserção, supressão ou sobrecarga. Então, como exemplo aí de supressão, eu coloquei alguns exemplos para vocês que fica mais fácil vocês gravarem lendo do que só me ouvindo. A supressão de vegetação, destruição completa de habitats, né? Destruição de componentes físicos, supressão de referências à memória de uma comunidade, supressão de componentes valorizados. Tá? São alguns exemplos aqui. Um exemplo de inserção, a introdução de espécie exótica, causa o impacto ambiental. A introdução de componentes construídos, lembrando que, tá vendo, o ambiente construído, o meio ambiente construído, o meio ambiente artificial. Então, isso são exemplos de inserção de um elemento que pode causar impacto ambiental. E a sobrecarga. Em que sentido eu teria uma sobrecarga que poderia me causar um impacto ambiental? Aí que eu trago como exemplo a introdução
de fatores de estresse além da capacidade de suporte do meio. Porque pode ser que eu tenha a introdução de alguns elementos que não chegue a causar um impacto ambiental, né? Mas qualquer poluente ou sobrecarga na demanda por bens e serviços públicos pode sobrecarregar, pode ser maior do que a capacidade de assimilação do meio. Então essa sobrecarga também me auxiliaria a identificar o impacto ambiental. Então o impacto ele pode ser causado por uma ação humana que implique supressão, inserção ou sobrecarga de elementos. Deu para a gente visualizar o impacto, né? Que seria, conforme aquele gráfico inicial que eu mostrei, a diferença no indicador, e aí eu vou ter vários indicadores que vão me mostrar o impacto em cada componente do meio, né? Que a gente vai ter muitos indicadores aí para analisar, para avaliar, e a gente vai falar de indicadores nas aulas lá mais para frente, em aulas futuras. A gente viu que o impacto ele está relacionado ao aspecto, conforme a norma ISO 14001 de 2015. Então, o impacto é uma modificação causada por um aspecto. Então, vamos entender agora o que é o aspecto? Muita gente não sabe o que é o aspecto. Você sabia o que é aspecto ambiental? Então, vamos lá.